Vivemos em um mundo onde a onda de terror e desastres tentam roubar a nossa paz, onde o mal sempre está tentando prevalecer. Mas vemos pela palavra de Deus desde o Antigo Testamento que o cuidado de Deus para com aqueles que o temem e o buscam é muito real e permanente. Fique atento a mais um programa Encontro com a Palavra. Aqui apresentamos a palavra de Deus como resposta a todas as mais difíceis questões da vida. Agora com você, Pastor Edson Bruno. Seja muito bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra. O programa de hoje é o terceiro dedicado ao livro de Hebreus no Novo Testamento. Por isso, acomode-se, pegue sua Bíblia e vamos recomeçar o estudo desta obra-prima misteriosa. Nos últimos 2 programas desafiei você a ler o livro de Hebreus e descobrir qual é a argumentação dele. Disse que havia 3 palavras-chave que o ajudariam nesta tarefa. A primeira dela nós já vimos, que é melhor. Nos 9 primeiros capítulos do livro, o autor descreve todas as coisas em que Jesus é melhor. A próxima palavra-chave é crer. O autor repete várias vezes que você precisa crer em Jesus. A outra palavra é cuidado. O autor dá vários alertas contra a apostasia sutil que rodeia a igreja. Vocês que estudaram comigo o Velho Testamento devem se lembrar da palavra apostasia. Aprendemos sobre ela no livro de Juízes. Apostasia significa afastar-se da posição original de fé. Outra maneira mais simples de explicar apostasia é simplesmente dizer perder a fé, ou afastar-se da fé. Há várias advertências contra a apostasia nesta carta. Todas elas vêm logo depois da advertência para tomarmos cuidado. O autor adverte contra o perigo de cairmos na armadilha da apostasia ou no engano do pecado e acabarmos nos afastando da fé. As 3 palavras-chave deste livro são melhor, Jesus Cristo é melhor, crer, você precisa crer, cuidado, para não perder a fé ou se afastar do caminho e acabar culpado de apostasia. O conceito de apostasia que o autor usa não é o mesmo de uma pessoa que possui um credo enganoso e teologicamente errado. O tipo de apostasia com o qual o autor se preocupou é aquela em que a pessoa crê em tudo direitinho, mas acaba agindo de maneira diferente do que crê. Vocês estão lembrados do desafio que Paulo lançou para Timóteo? Timóteo, o que você vai fazer com tudo que aprendeu? Esta é a mesma preocupação do autor de Hebreus. O livro de Hebreus está cheio de exortações e alertas. Outra expressão que sempre acompanha estes alertas é cuidem que vocês não sejam levados daquilo que ouviram e creram. Cuidem que seus corações não sejam incrédulos. Cuidem que não sejam endurecidos pelo engano do pecado. Cuidem que vocês por pouco não deixem de ser salvos. Muitos desses alertas têm a ver com o trabalho de Cristo em nós e através de nós. Você já ouviu esta frase? Viver em Cristo com a vida de Cristo em nós possibilita que Ele faça a sua obra através de nós sem a nossa ajuda? Vou repetir, hein? Viver em Cristo com a vida de Cristo em nós possibilita que Ele faça a sua obra através de nós sem a nossa ajuda. Esta poderia ser a síntese do que Jesus falou nos seus últimos momentos com os discípulos no sermão da última ceia. Evangelho de João, capítulos 13 a 16. Algumas das advertências do livro de Hebreus têm a ver com a obra de Cristo em nós, outras com a obra de Cristo através de nós, desde que não nos afastemos da graça de Deus no cumprimento do nosso ministério. Alguns alertas referem-se a não trocarmos nosso direito de primogenitura por um prato de lentilhas, como Esaú fez, ao cuidarmos para que o fraco na fé não se desvie por causa do que vê em nossa vida. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. O autor também nos exorta a que busquemos a perfeição e o crescimento espiritual. No capítulo 10, encontramos exortações a respeito da adoração e da preparação para ir à igreja. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé,
tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Muita gente vai à igreja para conseguir tudo que o autor falou, mas são coisas que devem ser conseguidas antes da pessoa chegar à igreja. Muita gente vai à igreja porque quer ter certeza da salvação, quer ajustar o seu coração com Deus ou ter um coração verdadeiro, quer limpar o seu coração de uma consciência má, quer ter certeza do perdão e de que foi purificada. Segundo o autor, tudo isso deve ser feito antes de nos reunirmos com outros crentes. Podemos então perguntar: muito bem, então por que ir à igreja? A igreja não é um lugar para se reabastecer? Não é por isso que nós vamos à igreja? O autor diz que não. Vamos à igreja para considerarmos uns aos outros e para nos estimularmos no amor e nas boas obras. Paulo ensinou que quando os irmãos se reúnem, tudo deve ser feito para edificação dos outros. Todos os dons espirituais são derramados sobre os indivíduos da igreja para que um edifique o outro. O autor de Hebreus concorda com Paulo quando exorta a adorarmos e servirmos a Deus com reverência. Livremo-nos de tudo que nos atrapalhe do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Na sua leitura, procure entender qual é a argumentação do livro de Hebreus, porque isso fará entender que a missão do livro é encorajar os crentes que estavam sofrendo e abalados na sua fé a darem o passo de assumir um compromisso verdadeiro de fé. Outra missão do livro é tirar a autoconfiança daqueles que não tinham este compromisso. Você deve entender qual é a argumentação e a missão do livro para depois descobrir sua mensagem. Jesus Cristo é maior. O primeiro ponto que o autor destaca é que Jesus Cristo é maior do que os anjos. Pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei? Mas a respeito do Filho diz: O teu trono, ó Deus, subiste para todo sempre. É isso que ouvimos no versículo 8 do primeiro capítulo. O Deus Pai chamando o Deus Filho de Deus. Isso atesta a deidade de Jesus Cristo. O autor discorre a respeito dos anjos e diz que eles são espíritos ministradores enviados para ministrar aos santos ou aos crentes. Os anjos ministraram para Jesus Cristo. O autor fecha dizendo que Jesus Cristo é maior do que os anjos. Depois, como já dissemos, o autor fala que Jesus Cristo é melhor do que Moisés e maior do que Josué. Jesus Cristo é maior do que o tabernáculo, do que as alianças e do que os sacerdotes. Tudo isso fica muito claro. Mas observe como o autor constrói seu argumento no capítulo 2, quando começa a fazer admoestações e advertências. Ele escreve: Por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Porque, se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu divina punição, então como escaparemos, se negligenciarmos tão grande salvação? Esta salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo distribuídos de acordo com a sua vontade. O autor diz que Jesus é melhor do que os anjos. A lei de Moisés veio através de anjos, mas o Evangelho de Jesus Cristo veio através dele mesmo. Se alguém desobedecesse à lei que veio através de Moisés, era apedrejado até a morte. Como você acha que pode escapar se negligenciar a salvação que foi pregada pelo próprio Deus através de Jesus Cristo e confirmada por aqueles que estiveram de fato com ele? O autor continua suas advertências ao falar sobre um evento da história dos Hebreus. Será que vocês, especialistas do Velho Testamento, que estudaram o Velho Testamento comigo, lembram-se do capítulo 14 do livro de Números? Durante a peregrinação do povo por 40 anos no deserto, por 10 vezes Deus os desafiou a crer nele.
Deus operou 10 milagres, mas mesmo assim o povo se recusou a crer. Até que Deus chegou no seu limite e disse que eles não mais entrariam na terra prometida. Deus estava falando de mais de 2 milhões de pessoas. Encontrarão seu fim neste deserto, aqui morrerão, porque não creram. O capítulo 14 do livro de Números é impressionante. É exatamente este o enfoque do capítulo 3 de Hebreus, versículos 7 a 19, e também o capítulo 4. O autor relembra que os antepassados dos judeus foram provados no deserto durante 40 anos e não chegaram a entrar no descanso da terra prometida. E a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso, não foi a aqueles que foram desobedientes? Vemos assim que por causa da incredulidade não puderam entrar. Muitos daqueles judeus convertidos estavam sendo perseguidos e já estavam pensando em jogar a toalha e desistir da fé. Por isso o autor exortou: ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Por isso é que se diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Nunca estamos tão longe de Deus que não possamos ouvir a sua voz tão terna, né? Mas às vezes a voz de Deus nos assusta e não nos dirigimos para a luz que Ele está tentando nos mostrar. Preferimos nos esconder de Deus e da verdade que Ele está tentando mostrar. Esta história mostra o que é o pecado, a rejeição da luz. Jesus falou nos capítulos 3 a 9 de João que nossa condenação consiste em que a luz veio ao mundo, mas nós amamos mais as trevas ou as obras do mal do que a luz. Nos capítulos 3 e 4 de Hebreus, o autor está dizendo para nunca repetirmos o erro de escutar, mas não ouvir a voz de Deus, porque senão seremos como o povo no deserto que andou em círculos durante 40 anos. Deus chegou no seu limite com a descrença daquele povo. Vai chegar o dia em que não ouviremos mais a voz de Deus. Deus vai se afastar e aí, quem vai entrar na terra prometida? Quem vai ouvir a doce e suave voz de Cristo? Os capítulos 13 e 4 de Hebreus contêm a mesma mensagem de exortação do capítulo 14 de Números. E você, vai ficar andando em círculos de incredulidade? Será que a mensagem dos capítulos 13 e 4 de Hebreus e do capítulo 14 de Números é para você? Várias vezes lemos a mesma exortação na Bíblia. Examine-se cada um a si mesmo. Não há nada mais importante na vida do que sua fé em Jesus Cristo e o que Ele fez por você. Até o próximo programa. Que lição importantíssima! Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra.